Boa noite aos irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. Antes de ler alguns versículos e repartir com os irmãos, talvez seria interessante contar alguma coisa, da nossa proximidade aí com Gabriel. Minha esposa e eu já temos servido ao Senhor por pouco mais de 20 anos, dedicando nosso tempo total na obra de Deus. E a história é longa, mas eu vou resumir. Metade do nosso tempo foi passado na região amazônica, para onde eu já tinha uma vocação desde muito novo, desde os 12 anos de idade. E depois viemos para a região de Pirassununga, principalmente por causa do trabalho de literatura. E foi nesse período agora em Pirassununga, nesse trabalho de literatura, que o Senhor nos colocou mais uma coisa nas nossas mãos, que é a evangelização de crianças. Porque já estávamos mais ou menos envolvidos com isso desde o tempo que morávamos lá em Manaus. Minha esposa sempre dava aula nas escolas públicas, dava aula bíblica. Então a gente já tinha uma inclinação para essa parte. Aí tomamos conhecimento desse material, que é um material utilizado em mais de 40 países. Então nós assumimos a responsabilidade de cuidar da tradução. Até o irmão Eliezer, que é conhecido de todos aqui, é um dos que nos ajuda nesse trabalho de tradução. E há uma preparação disso tudo, e isso é impresso na Irlanda por uma gráfica que não tem fim lucrativo. Eles imprimem coisas para o mundo inteiro e eles doam estas coisas. Então chega em quantidade muito grande para nós de material, que para usar só em pequenas escolinhas com criança ia levar décadas para usar tudo. Então nós tivemos essa vontade de incentivar pessoas a usar nas escolas, porque é onde tem concentração de crianças. Então nós conhecemos o Gabriel já há um tempo atrás em Gama, e depois ele viajou comigo para Rio Branco do Acre, estreitamos a nossa amizade, e o Gabriel se envolveu também com isso, com a esposa dele, para levar esse material para algumas escolas. Então hoje era um dia de conversar com os pais dos alunos de uma escola, para saber se eles aceitariam ou não. E pela graça de Deus aceitaram, permitiram que os seus filhos tivessem aulas bíblicas lá na escola mesmo. E nós visitamos mais 3 escolas, eu não sei explicar o bairro, mas algum lugar mais perto da casa dele, escolas estaduais, e a direção das 3 escolas aceitou. Então a gente não sabe direito como que vai ser feito, mas há uma possibilidade de um número bem grande de crianças ter contato com a palavra de Deus. É motivo de oração, é uma pequena sementinha, mas isso pode, nas mãos do Senhor, trazer muito fruto para a honra e glória dele. Então vamos estar orando juntos para que esse material não só atinja um número grande de crianças, mas aquelas que tiverem contato possam de fato aproveitar, porque o material vai levar elas para a Bíblia. É um livrinho diferenciado que vai ter que usar a Bíblia para preencher as questões, e isso vai forçar a criança a ter um contato com a palavra de Deus. Muito bem, vamos ler vários versículos para uma consideração. Eu queria começar lendo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E talvez o versículo mais conhecido dessa epístola, o versículo 7. 2 Timóteo 4 e 7. Combati
o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. No Velho Testamento agora, no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Aproveitando que estamos no Velho Testamento, uma citação no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Por fim, no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, e o versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu gostaria de pensar com os irmãos em três assuntos. 3 tópicos, na verdade, que poderiam caracterizar uma vida cristã. Queria pensar nas escolhas. A vida cristã, ela é caracterizada, ela é marcada por escolhas. Algumas corretas, outras infelizmente erradas. Mas nós convivemos, nós passamos o tempo todo tendo que escolher. Tem escolha a ser feita. Uma segunda fase, ou digamos, uma segunda etapa na carreira cristã, seria a fase do propósito, ou do conhecimento, ou da convicção, que é quando você, digamos, amadurece um pouco mais, ou adquire um pouco mais de entendimento, um pouco mais de conhecimento, e aquilo te ajuda
na sua estabilidade, na sua firmeza, na sua estrutura de fé. Então você tem propósitos, você tem uma situação onde define claramente o certo e o errado, por convicção. Não faz as coisas aleatoriamente, não faz as coisas simplesmente porque ouviu, mas é convicto. É convicto, tem consciência daquilo que faz. E a última fase, a conclusão ou o encerramento da carreira cristã. Eu li 2 exemplos das escolhas, eu li 2 exemplos do propósito, mas eu li um exemplo do fechamento, da conclusão. Porque eu não queria encerrar pensando naqueles que concluíram de forma errada, ou encerraram a sua vida perante o Senhor de forma incorreta. Embora sejam muitos, eu vou só citar alguns, mas eu queria encerrar considerando a experiência maravilhosa do apóstolo Paulo. Escolhas certas ou erradas. São muitos os exemplos na palavra de Deus, mas eu escolhi um exemplo conhecido da maioria, pelo menos. Até as crianças sabem dessa história. A escolha de Ló. A escolha de Ló. A escolha dele contrastada com a de Maria, em Betânia, irmã de Lázaro. São escolhas que nós agora, lendo as histórias e conhecendo as histórias, diríamos, eram muito fáceis, eram escolhas muito simples, era muito fácil escolher a parte certa. Mas se você pensar bem na situação de Ló, não era assim tão simples. E Satanás, na sua astúcia, ele não deixa a situação tão simples como ela pode parecer. Satanás, ele tem uma incrível capacidade da persuasão. Ele tem uma incrível inteligência, muito maior que a nossa, e ele é capaz de coisas que nós diríamos quase inacreditáveis. Ele é capaz de montar um cenário, de preparar um cenário para que nunca pareça para nós, inicialmente, um erro. Um erro. Você pode imaginar, por exemplo, uma escolha entre 2 coisas corretas. 2 coisas absolutamente corretas. Imaginando, suponhamos, um jovem prestes a ingressar na carreira profissional. E ele passou em 2 vestibulares, para engenharia ou medicina, quem sabe. Quem poderia dizer que está errado uma coisa ou a outra? Quem poderia dizer que esta ou aquela escolha seria errada? É nesse sentido que a circunstância, ela não é tão simples assim. E Ló tinha um problema grave. Ele estava sendo empurrado por um problema grave. Ele estava sendo empurrado por uma situação de contenda, de briga entre os pastores dele e os pastores do seu tio. Então, na verdade, a intenção de Ló era uma intenção, primariamente, uma intenção boa. Vamos resolver essa questão de atrito entre os homens. Nós temos muito gado, nós temos uma fazenda muito grande. Não tem nada de errado nós irmos um para um lado, outro para o outro. A circunstância não era errada em si. Aquela vontade de fazer a coisa certa era louvável até. Louvável. E ele tinha diante de si uma escolha aparentemente muito simples. E na carreira cristã, todos os irmãos, os mais velhos vão olhar para trás, lembrar das suas experiências para trás e tentar passar para os mais novos exatamente isso. Olha, pode parecer muito simples, pode, na verdade, aos nossos olhos parecer muito simples, mas esteja correto, que a sua decisão
que a sua escolha, que o rumo que você traçou esteja verdadeiramente dentro da vontade do Senhor. Porque não é um errado ou certo, inicialmente. É como é que eu vou engrandecer a Deus na minha vida. Como é que a minha escolha, ela vai engrandecer o Senhor ou não. E o Senhor, Ele tem prazer em obediência. Muito prazer. Bem mais prazer, como diz o profeta, na obediência do que no sacrifício. Muito mais. E Ele quer exatamente isso. Filhos obedientes. Filhos obedientes. Nós somos assim também. Nós queremos as nossas crianças obedecendo. Nós queremos treiná-las de uma tal maneira que elas interpretem o nosso olhar. E elas são espertas, as crianças, elas entendem. E quando a gente olha para elas, diz, papai olhou com cara feia. Coisa vai pegar depois. Vai pegar. Porque ele me olhou com um jeito que eu já interpretei, que eu estou fazendo coisa errada. Então, eles percebem com sensibilidade o olhar. E é assim que Deus queria que os seus filhos vivessem em muita proximidade dele, em muita estreiteza de comunhão com ele, para ouvir o som dele, os olhos dele, o olhar dele. É claro que isso literalmente não vai ser assim. Nós temos a Bíblia. Mas quando o crente perde a sensibilidade à palavra de Deus, que ele lê a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, quando ele lê a Bíblia sem tentar escutar o Senhor falando pela palavra dele, ele perdeu a sensibilidade. Então o Senhor pode falar o que ele quiser, eu não vou escutar. Eu posso ler um versículo que declara o meu erro, eu sou insensível para ele. Parece que não fez sentido nenhum. E Ló foi assim. Ele ergueu seus olhos. Ele percebeu, há uma facilidade para cá. E é para cá que eu vou. Um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Só isso, não estava errado. E ele foi para lá. A sua escolha, normalmente, ou posso quase dizer que 100% das escolhas erradas, elas vão trazer resultados desastrosos, catastróficos. E a história de Ló é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Dolorosa. Dolorosa. O que aconteceu na perda da sua esposa, a forma como aconteceu a perda da sua esposa, o fim da vida da sua esposa, a influência dele na vida da sua esposa, é trágico. É trágico. E ele não pôde nem sepultar sua esposa, ele não pôde nem tocar, porque ela virou uma estátua de sal. De sal. Passa o tempo, e o que acontece entre Ló e as suas filhas? Uma vez o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim para eles: tem pecado aí entre vocês que nem entre os gentios eu escuto falar. Não vou citar o pecado aqui. Há pecado entre os crentes, Paulo disse, é aí na igreja em Corinto que nem entre os gentios eu escuto falar. Tal é o absurdo. E Ló participou disso. É trágico, muito trágico, porque simplesmente ele ergueu os olhos para as campinas e ele se dirigiu na direção de Sodoma. Acabou com a vida dele. Uma escolha. Como que ele podia imaginar que, tentando fazer o bem, apartando a briga entre os peões dele e os peões do seu tio, apartando a confusão, simplesmente o tio dele deu para ele a opção da escolha, ele não passou por cima do tio, tecnicamente falando, não fiz nada demais, mas resultou num fim trágico, horrível, humilhante para ele
por causa de uma escolha feita lá atrás. Mas em contraste com isso, a jovem mulher chamada Maria, naquela aldeia onde o Senhor Jesus tinha tanto prazer de entrar, parece que ele entrou ali várias vezes, e ele tinha uma afinidade por aquele lar, Lázaro, Marta e Maria. E mesmo dentro de uma casa, mesmo dentro de um lar, as afeições são diferentes em relação ao Senhor Jesus Cristo. Uma característica que deveria ajudar nós hoje em dia, nós os salvos hoje em dia, que ajudaria na nossa condição espiritual, no nosso progresso espiritual, no começo de uma vida espiritual, é a proximidade, é a aproximação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É perto dele. O Senhor Jesus Cristo, ele falava com as pessoas de uma maneira, não deixando dúvidas para elas. Ele tratava os discípulos de uma maneira especial, quase que pondo um colírio neles, abrindo os olhos deles para eles perceberem o que é que ele veio fazer. E ele podia dizer em alto e bom som, podia falar aos corações deles: aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é mais que um convite de chegar perto, isso é um convite de abraçar. Quando você se vê num grande apuro, numa grande tristeza, numa grande angústia, você procura um ombro amigo para chorar. Você procura refúgio em alguém da sua proximidade e confiança, que você possa se agarrar ao pescoço dele e chorar, porque aquela pessoa te entende. Você diz assim: aquela pessoa sabe da minha dor. É o Senhor. É isso que Ele quer dos seus filhos, é isso que Ele quer do seu povo. E o Senhor Jesus Cristo fala com Marta, dizendo exatamente assim para ela: Maria, a sua irmã, escolheu melhor do que você. Melhor. O Senhor está ensinando aqui que a multidão das atividades para Ele, presta bem atenção, a multidão do serviço feito para Ele não vale tanto quanto a aproximação dEle. Percebe que não é tão simples a escolha? Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, Marta. Eu quero fazer muita coisa para o Senhor, Marta. Eu quero me desgastar ao extremo pelo Senhor, Marta. Não está errado. Maria, eu quero ficar parada aos pés dele. E o Senhor Jesus Cristo, não sou eu, Ele disse, ela escolheu o melhor. Sabe por quê? Porque na verdade, para fazer a obra de Deus, como nós fazemos e tem que ser feita, na verdade, Ele não precisa de nós. Se nós pararmos de falar exatamente agora, as pedras falarão. Ele não precisa. No próximo exemplo, um jumento falou. O Senhor verdadeiramente não precisa, mas Ele quer nos usar. Só que a ordem do uso do Senhor Jesus Cristo, a ordem que o Senhor Jesus Cristo trabalha com o salvo, ela é inversa da lógica do raciocínio humano. E a ordem do Senhor Jesus Cristo é: primeiro, chega perto de mim, depois sai para fazer alguma coisa. Então não adianta fazer, não adianta se ocupar, não adianta receber bem o Senhor em casa como Marta estava fazendo, não adianta aquela movimentação extrema, mas o Senhor queria devoção, queria a proximidade dela, a proximidade. Aí é que está.
quando nós pensamos assim, passa uma semana inteira, eu consegui fazer um monte de coisa para o Senhor, então a vida foi útil para Ele. Eu estou pensando que sim. Mas quanto tempo eu passei com a minha Bíblia aos pés do Senhor, ouvindo dEle, para que Ele molde o meu caráter, para que Ele me ajuste segundo a vontade dEle, porque eu posso fazer uma montanha de coisas que Ele não mandou. Não era coisa errada, mas não veio ordem da parte dEle. Eu posso fazer uma multidão de coisas sem a comissão do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele deu aquela comissão aos discípulos, subindo para o céu, Ele deu uma instrução para eles, disse assim: vocês agora fiquem em Jerusalém, parados, faça nada, absolutamente nada, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, sem mim nada podeis fazer. Ele tinha dito antes para os discípulos: quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador, e Ele estará para sempre convosco, e Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele vos fará lembrar todas as coisas. Ele vai fazer. Espera Ele, não faz só. Só que hoje, talvez nós invertemos isso. Tem que fazer alguma coisa para o Senhor, tem que fazer, então é bom querer, mas o quanto é que eu aprecio do Senhor? Então essa permanência perto dEle, esse tempo junto dEle, esta apreciação dEle, é isso que Ele quer primeiro, porque depois eu vou entender o comando dEle: faça isso, faça aquilo. Pensa, por exemplo, vou citar o exemplo de Filipe em Samaria. Filipe está trabalhando para o Senhor em Samaria, e está um movimento na grande Samaria, e muita gente está sendo salva em Samaria, e Filipe está entusiasmado com as conversões em Samaria. O Senhor diz para ele: sai de Samaria. Ué, vai para o deserto. Como assim? Mas o movimento está aqui em Samaria, o povo está crendo aqui em Samaria. Senhor, são os samaritanos. Os samaritanos não gostam de nós e eles estão recebendo. Como assim? Já que a porta se abriu em Samaria, é em Samaria que eu vou ficar. Sai de Samaria, vai para o deserto. E não há um retrucamento de Filipe, não há uma objeção de Filipe, porque ele estava muito perto do Senhor. Está em Samaria, está fazendo uma grande obra, tem muita gente sendo salva, e de repente o Senhor disse: vai para o deserto. E todo mundo conhece a história daquele etíope que foi salvo no deserto, voltando da cidade de Jerusalém. É isso que é uma escolha correta. É dessa forma que o Senhor espera que nós entendamos a vontade dEle. Longe dEle, distante dEle, eu não vou entender. Só um exemplo para terminar essa parte. Os irmãos se lembram quando os discípulos estavam no mar, num barco, e as ondas balançando por todo lado, e de repente eles viram alguém andando em cima da água. Tá longe, o Senhor está longe deles. É um fantasma. É um fantasma. Chega mais perto, parece que é o Senhor. É o Senhor. Eu só acredito se for o Senhor se eu também descer na água e andar em cima da água. Vem, pode vir. É o Senhor. Me faz andar em cima da água, onde eu não posso andar. Maria escolheu a boa parte porque ela sabia o valor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos perder isso, irmãos, de vista jamais. Não tem trabalho, não tem serviço que possa substituir a adoração, o louvor, a apreciação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que o Pai falou: este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. É na pessoa dele. O Pai disse isso. O Pai fez uma declaração de amor para o Filho, indicando para nós: faça o mesmo.
faça o mesmo. E aí nós seremos servos fiéis a Ele, fazendo aparentemente muito ou aparentemente pouco, segundo o julgamento dos homens. Isso não importa, mas faremos aquilo que agrada o Senhor. Vou tentar correr um pouco mais. A firmeza, quando a gente aprende a fazer as escolhas, vai aprendendo corretamente, isso vai nos dar um embasamento, um lastro para fazer a coisa correta. E eu citei o exemplo de Balaão como alguém que, pela idade dele, pela experiência dele, pelo conhecimento de Deus que ele tinha, ele não tinha direito de errar. Não tinha direito. Mas a história de Balaão é impressionante, que mostrou a sua imaturidade, apesar de ser mais velho, a sua cegueira espiritual, porque diz o apóstolo Pedro, ele amou o prêmio da injustiça. Ele foi seduzido por coisas materiais. Seduzido. Ele tentou 3 vezes, você pode ler em Números capítulo 20, ele tentou 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguiu. Era para ele ter percebido que essas tentativas de amaldiçoar o povo de Deus sem conseguir, elas acabariam mal. E acabaram mal. Porque a falta de estabilidade de um homem, da experiência de um Balaão, da magnitude de um Balaão, afetou uma nação inteira. Ele não conseguiu proferir maldição, ele proferiu bênção, porque Deus não permitiu aquilo. Só que se você ler lá em Números, você vai ler o seguinte: o povo se deteve ali, demorou mais do que devia, porque Balaão ia e voltava, tentando amaldiçoar, e ele ficou, como nós diríamos hoje, enrolando, ganhando tempo, e o povo parado, pecou, porque o povo se misturou com as mulheres daquele lugar, o povo profanou, só por demorar, só por ficar enrolando à toa. Então, mesmo que ele não conseguisse amaldiçoar o povo, a falta de convicção dele, a falta de estrutura dele, a falta de capacidade dele, custou a vida de milhares de pessoas que Deus matou, precisou exterminar, pelo erro do seu profeta, Balaão. A gente pensa que não, mas todos nós, irmãos, todos nós influenciamos alguém, não tem jeito. Quando o Senhor Jesus disse que nós somos luz do mundo, sal da terra, é porque somos mesmo. E a conduta inconveniente ou errada de um crente no Senhor Jesus Cristo, ela vai afetar de alguma maneira uma pessoa que não conhece a Deus, bem ou mal, vai impactar. Talvez nós nem percebemos isso na hora, talvez a gente nem saiba essas coisas na hora, graças a Deus por isso, nem sabe o que foi feito, mas um dia vamos saber, que a nossa influência ajudou uma pessoa a ser salva, ou vergonhosamente vamos ouvir do Senhor Jesus que o nosso mau testemunho levou uma pessoa a tropeçar, a queda, sem querer. Balaão foi assim, era uma pessoa mais velha, era uma pessoa que deveria, pela sua consciência, pelo seu tempo, pela sua estrutura, apresentar um propósito nítido diante do povo. Era para ele ter ido na primeira vez e dito ao povo: corre daqui, sai logo desse território, antes que vocês paguem com a própria vida. Mas ele ficou ganhando tempo, porque ele queria, interessado financeiramente, e levou o povo ao pecado. Não amaldiçoou, mas levou ao pecado. Na contramão dele, um rapaz, na contramão dele, um jovem, que teve uma formação correta na sua infância, que teve uma estruturação correta na sua infância, ainda jovem,
ele pôde mostrar sua convicção. Quer dizer, não é só irmão idoso ou velho. Uma pessoa mais nova, se ela for consolidada na palavra de Deus, se ela for estruturada na palavra de Deus, se ela amadurecer ainda na juventude, ela servirá sim de ajuda para outros, pela sua firmeza. Pela sua firmeza. Daniel propôs no seu coração, resolveu firmemente no seu coração, tomou uma atitude que mostrava maturidade, que mostrava estrutura, que mostrava convicção, quando ele decidiu ir na contramão desse mundo. Ele podia dar as costas para Deus facilmente, como muitos fazem quando vão para longe do convívio com os salvos. Tá, desculpa de estar longe, porque foi trabalhar em algum lugar, porque foi estudar em algum lugar, porque está sem conseguir reunião para ele ir, porque ele está sozinho, então tem todas as desculpas para pecar, para errar. Tudo bem, mas se for consolidado, se for alguém que realmente aprendeu na palavra de Deus, ele tem o suficiente. E Daniel tomou a decisão, foi contrária. Foi contrária. Não era fácil ele conseguir, mas percebe uma coisa: Deus não fez aquilo antes dele mostrar a sua convicção. É assim que Deus faz. O voto de confiança, digamos assim. É assim que Deus age. Deus podia ter aberto o coração daquele chefe para que ele já favorecesse as coisas para aqueles rapazes, sem que eles fizessem nada, porque já estava tudo chorando ou triste, porque foram roubados das suas casas. Então Deus podia, digamos, aliviar as coisas para eles. Não, espera um pouco. Vamos ver quem é que aprendeu de fato a verdade. Então aqueles 4 rapazes entenderam aquilo e fizeram uma proposta absurda. Absurda. Não tinha a menor possibilidade daquilo dar certo, humanamente falando. Pouco tempo, 10 dias, era uma coisa muito, muito rápida. E passou aqueles dias, e o homem olhou para eles e disse: mas que coisa impressionante. Ao invés de emagrecer, ao invés de atrofiar, ao invés de ficar pálido, ficaram mais gordo, mais forte, mais robusto. O que é isso? Aí Deus agiu. Deus deu graça. Deus concede essa graça. Mas Ele espera ver de nós convicção, saber dizer não nas horas mais difíceis. Eu não estou dizendo que é fácil, de jeito nenhum, mas isso é resultado de convicção, resultado de estar perto do Senhor Jesus Cristo. Perto dele eu consigo dizer não, longe dele eu não vou conseguir. E Daniel dá essa demonstração muito nítida. Se você quer mais um exemplo desses, de um velho e um novo, você vai para Samuel. E você vai ter Eli e Samuel lado a lado, com propósitos diferentes no coração. Mas para terminar, todo mundo quer acabar bem. Eu espero acabar bem. Eu não sei qual é a expectativa que os irmãos têm da vinda do Senhor. Podia ser hoje. Mas algumas vezes a gente fica pensando assim. Passa comigo isso, às vezes. Se o Senhor esperasse só mais um pouquinho, eu queria poder fazer alguma coisa a mais, que eu deveria ter feito e não fiz. Paulo disse no final da sua carreira o seguinte: acabei. Nem uma vírgula do que o Senhor me deu para fazer, deixei de fazer. Quando você lê em Atos o testemunho de Paulo para os anciãos em Éfeso, que choraram muito na despedida de Paulo, ele disse: nenhuma palavra deixei de vos anunciar. Isso é acabar a carreira. Acabar a carreira não é encerrar os dias. Para o crente, não. Acabar a carreira para o crente é: eu fiz, eu vivi do modo que o Senhor designou para eu viver. Minhas escolhas foram corretas. Minha estabilidade foi notável.
Minha conduta foi irrepreensível. E o que Ele me deu nas mãos para fazer, eu fiz. Vou dizer uma coisa para vocês, não sei o que vocês sentem disso, mas eu tenho vergonha. Vou fazer 50 anos esse ano. E eu fui salvo com 7 anos de idade. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Falo perante os irmãos. Gostaria de voltar no tempo. Muito. E fazer coisas que eu não fiz. E não fazer outras que eu fiz. Para chegar no fim da minha carreira e dizer como Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Nessas cartas de Paulo ao seu grande amigo, seu filho na fé, Timóteo, Paulo fala para ele, guarda o bom depósito que te foi confiado. Guarda. O que você recebeu, guarda. Coloca isso na sua vida, faz o que você tem que fazer, para você acabar bem, para você encerrar os seus dias da maneira correta. E tem uma coisa, irmãos, que nos consola muito, é que nós lidamos ou agimos diante de um Deus justo, sim, mas gracioso. Deus, na sua graça, Ele não está interessado, como Ele mostrou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em esmagar a cana quebrada, em apagar o pavio que fumega. Ele não está interessado em nos achatar. Ele sabe da nossa luta. Ele sabe quanto é difícil acertar com a vontade dEle. Ele está interessado em levantar. Por isso a gente não pode desanimar quando falha, infelizmente falha. Ah, falhou. Ah, então acabou tudo. Não, não acabou não. Houve uma falha. É vergonhoso? Sim, é vergonhoso. É uma derrota? Sim, é uma derrota. Mas o Deus da graça está com a mão estendida para levantar quem caiu, para colocar de fé os joelhos que balançaram, as pernas que fracassaram. Ele está com vontade de fazer aquele que lhe ama servir, ser útil na presença dEle, viver na presença dEle, andar à luz da sua presença, honrar o Senhor acima de tudo. Ele está interessado nisso. A honra devida ao Senhor. Já citei Eli, mas há uma multidão de servos. Isso é um estudo de muitas lágrimas e triste na palavra de Deus, os que não acabaram bem a carreira da fé. Tem um tal de Judas Iscariotes, andou do lado do Senhor Jesus Cristo 3 anos e meio. O que esse Judas Iscariotes viu, nenhum de nós viu. Nenhum de nós viu. Provavelmente Judas Iscariotes viu quase todos os milagres do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou o que é isso? E no fim da carreira dele, trai o Senhor com um beijo. É aterrorizante pensar. O fim dele foi e se enforcou. Paulo provavelmente teve a cabeça cortada. Provavelmente. Um carrasco de Nero deve ter cortado a cabeça de Paulo. Como que um homem chega diante de um carrasco, tranquilo, muito sereno, tendo absoluta certeza, minha cabeça vai rolar por esse chão. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Não é só saber do intelecto, saber sobre Deus, saber acerca de Deus. Eu conheço a Deus. Eu vivo na presença de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Deita a cabeça na pedra. Pá, caiu. Foi para o encontro do Senhor nos ares. Interessante, porque o maior dos homens, João Batista, também teve um fim
com a cabeça cortada. A Bíblia é um livro magnífico de você estudar. Um livro desafiador, um livro insondável, inesgotável. Que nós olhemos, irmãos, para esses exemplos de escolhas, de convicção, de propósito e de encerramento de carreira, com muita vontade no coração de viver o tempo que nos resta na carne para a honra e a glória daquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, se fez de nenhum valor, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nossa vida seja para a honra dele. Amém.